Então, meus amigos, o tema hoje vai falar sobre encontros básicos da doutrina, porque ao longo desses anos eu tenho observado que o Espiritismo, aliás, através de estatística, são os religiosos que mais leem, comparando com as outras religiões. Mas dentro do movimento, dentro do núcleo espírita, nós diríamos, pela experiência que se comprova, que os espíritas leem pouco, como deveriam ler. Então, o que é que se observa hoje? Os livros básicos da doutrina. A doutrina tem dois fundamentos que nós não podemos separar um do outro. Primeiro é Kardec, que codificou. Aliás, uma pergunta muito comum, muitas vezes feita: qual é o primeiro livro que eu devo ler? Aí a gente responde com uma outra pergunta: qual foi o primeiro livro que surgiu? Foi o Livro dos Espíritos. Então, aí é o começo. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, são aprofundamentos de determinadas partes do Livro dos Espíritos, a lei a vida do Espírito, a volta do Espírito à vida corporal, a volta da alma ao plano espiritual, as penas e gozos terrenos. Então, todos essas partes que contém o Livro dos Espíritos são aprofundados, são detalhados no Evangelho, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns. Então, é uma escada descendente. Livro dos Espíritos, o Evangelho é o primeiro mais lido, Livro dos Espíritos, depois vai diminuindo. Talvez, não sei, metade dos espíritas não tenha lido o Céu e o Inferno, não tenha lido a Gênese. E junto, vinculado a esses livros, nós não podemos dissociar, separar os livros de Chico Xavier, porque ele complementou. A doutrina espírita teve um marco, que foi até o Chico e depois do Chico. Nós não podemos nem contrariar, nem separar os livros de Emmanuel, por exemplo, os livros de André Luiz, da codificação. Uma das primeiras palavras de Emmanuel para o Chico foi que, se algum dia ele, Emmanuel, falasse qualquer coisa que contrariasse a Jesus ou Kardec, que ele, Chico, ficasse com os dois e esquecesse Emmanuel. Perguntaram ao Chico há quanto tempo era a amizade dele com Emmanuel. Então ele disse, mais ou menos 70 mil anos, a amizade entre os dois. Então nós não podemos dissociar. Mas o que a gente observa, nós vamos ver aqui, se nós falarmos em determinados livros importantíssimos na formação do espírita, a maioria de hoje não leu e grande maioria desconhece a existência desses livros. Então, o que acontece? A pessoa, para o médico, para ele dominar um determinado setor da medicina, hoje
o clínico está definhando, o clínico geral. Por quê? Porque o médico se especializa. Então tem aquele médico especializado em cardiologia, tem aquele outro médico especializado em endocrinologia e por aí afora. Então, ele sabe tudo daquele assunto. Então nós, qual é o leme, o norte que o espírita precisa e deve ter para não cair em engodo, para não se iludir? É conhecer a base. Primeiro a base. Ele pode ler tudo, Paulo falou, analisar tudo, retende o bem. Mas primeiro ele tem que conhecer a base. E o critério do espírita deve ser o critério de Kardec. Kardec, quando recebia uma opinião que ele considerava pessoal, que destoava da generalidade dos ensinos dos espíritos, ele respeitosamente colocava como uma opinião pessoal, que pode ser do médium ou do espírito. Porque os espíritos que dão mensagens, muita gente se ilude porque não lê, porque não conhece, pensa que pelo fato dele ser o espírito, estar sem o corpo, ele sabe tudo. Ele pode informar tudo, que não é assim. O espírito fala daquilo que ele conhece. Daquilo que ele não conhece, se ele for vaidoso, se ele for orgulhoso, ele vai burlar, ele vai mentir, ele vai até usar um nome falso, famoso, para conestar aquilo que ele quer dizer. Então eu recomendo a vocês, além, é claro, da leitura absoluta do livro dos livros da codificação, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da autoridade da doutrina espírita, para não nos iludirmos. Porque ali tem um critério. Qual é o critério? É a concordância dos ensinos. Quer dizer, se uma coisa destoar daquilo que foi concordante, vamos colocar de lado, como uma opinião pessoal, do espírito ou do médico. Nós vamos ver aí, tem pessoas crédulas que acreditam em tudo, basta a pessoa falar, não tem? Tem pessoas que têm aquela fé, a fé simplória. Não, eu acredito, foi fulano que falou. Não é? Quanta gente fez passeata no sábado, se não me engano, porque o mundo ia acabar. É na América, né? E aquele mesmo homem que disse que o mundo ia acabar já tinha dito anos antes que o mundo ia acabar. Então tem pessoas crédulas que acreditam. Então vamos ver como é que a coisa funciona para a gente ter uma mensagem. Bom, então olha só, depois nós vamos ter a bibliografia no final de todos os livros para quem quiser anotar e procurar. No livro Estude Viva, que é de psicografia do Chico, que é mensagens de André Luiz e Emmanuel, tem depoimentos importantes. Então olha só o que André Luiz falou no prefácio. Estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente: desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec dos princípios que lhe constituem a codificação doutrinária, tanto quanto ele, Kardec, buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo dos ensinamentos contidos no Evangelho. Quer dizer, desentranhar, tirar de dentro, botar para fora. Então é isso, gente. Jesus explicou aquilo que Moisés trouxe que não se poderia fazer. Jesus trouxe o que se poderia fazer. E o Espiritismo trouxe os porquês de não fazer ou fazer. Então é isso. O Consolador. Por que Jesus chamou o Espiritismo de Consolador? Ele podia dizer Espiritismo, podia dizer outra palavra, mas ele usou a palavra Consolador. Porque o que quer dizer? Consolador define-se como ou que consola, que ou o que é próprio, ou eficaz para consolar, confortador, animador. Por que Jesus fez isso?
porque sabia que o povo necessitaria de consolo, porque se distanciando dos postulados cristãos que ele anunciara, sofreria, se tornaria desconsolado. O povo esqueceu. O povo, além de esquecer, adulterou as palavras de Jesus. O cristianismo puro, as religiões tradicionais, se nós observarmos os rituais, os paramentos, não é? Quer dizer, são completamente, tem inclusive muita coisa nas religiões tradicionais vindas dos deuses romanos, materialistas, que eram muitos, para que a religião pudesse conviver em paz, sem ser perseguida, porque os cristãos sofreram perseguição durante 300 anos dos governantes. Então, consolador, vamos ver um consolo aqui, ó. Um dia entrou no centro uma criatura, a mulher entra no centro com a galinha nas mãos e pede, aflita, um passe para a sua galinha. Poedeira de primeira, que está doente, todos olham para o dirigente. Se sou eu, o Gilson, o Gilberto, né, a gente ia passar um sermão nela, falar em Kardec, né, dar todos os livros para ela ler e depois voltasse, né? Olha a resposta sábia do dirigente: a senhora veio ao lugar certo. Então ele chamou os médiuns, deu o passe na galinha e na mulher, na dona da galinha, e disse: olha, na próxima vez não precisa trazer a galinha, até para não cansá-la, deixa no puleiro, mas a senhora venha. E a mulher assim sai com um brilho de esperança e de consolo nos olhos, gente. Olha o consolo aí, olha a doutrina consolando. Porque no início, quando a pessoa sabe pouco, o que tem que fazer? Consolar mais e dar pouco conhecimento. Aí vai aumentando, na medida que, porque o conhecimento consola porque a pessoa aprende com o que está sofrendo. Mas no início ela não pode receber tudo isso de uma vez. Então a gente vai aumentando, diminuindo o consolo e vai aumentando o conhecimento, aí as coisas se equilibram. Ela entende por que o Espiritismo é consolador, né? Após o passe que é dado em ambas, na mulher e na galinha, a senhora saiu com um brilho de alegria e esperança no olhar. Então, cumpriu-se o efeito consolador da doutrina. Emmanuel: é necessário acender a lâmpada sublime da piedade, avançando sempre. Está no livro Instrumentos do Tempo, de Emmanuel. Perguntaram ao Chico, que tem gente, eu já vi gente, teve um orador aqui que criticou o passe, dando a entender que o passe estava se tornando um ritual. Não é ritual. Quando é que o passe é ritual? Poderá ser um ritual. Ele é ritual quando é uma coisa obrigatória. Quando você chega e diz: ó, tem que tomar passe todo mundo. Aí a pessoa que não quer tomar ficaria obrigada. Aí virou um ritual. Como na igreja, aí eu tenho dificuldade. Eu fui num casamento outro dia, que eu saí com dor nas costas, porque aquilo senta, levanta, que é muito comum na missa, eu sentado levantava, mas com a artrite, né, já própria da idade, né, quer dizer, aí doeu um pouco, entendeu? Mas é um ritual, a gente tem que fazer, né? Então, o que acontece? Perguntaram ao Chico quem deveria tomar passe. Olha a resposta certa, singela e mineira: o doente deve tomar para sarar, e o são deve tomar para não ficar doente. Pronto. Então todos devem tomar. Agora, não vai nessa afirmação nenhum ritual, porque o passe na casa espírita não é obrigatório. Toma quem deseja o benefício. É diferente. Então dá para a gente entender. Em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? Porque Kardec falou em determinado momento que o Espiritismo não era uma religião, mas na frente ele conceituou e desenvolveu o sentido de religião. Não é religião, que ele quis dizer, como as religiões estatuídas da época, com um chefe, com ritual, com sacramentos, com palavras rituais.
com vestes. Não é, ele não é religião nesse sentido, mas ele é uma religião até porque o que a gente faz mais no centro espírita? Ora, e ora para quem? Para Deus. Então, por falar em Deus, é uma religião espiritismo. E o próprio Kardec disse na frente, olha, perguntaram a Emmanuel no livro Consolador, que é um livro que todo espírita deve ler. Eu não vou perguntar aqui para levantar a mão quem leu, porque não é importante isso. Em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? Emmanuel, para todos os homens deveria compreender-se como alimento divino, que clarifica o caminho das almas e que cada espírito apreenderá na pauta do seu nível evolutivo. Ele não falou que não era religião, Emmanuel. Ele confirmou que era religião. Kardec, analisando mais na frente, na Revista Espírita, olha, são 15 volumes, gente, que a gente pode ler, grosso assim mais ou menos. 15, nós temos muito tempo, né? Basta acordar uma hora antes. Olha, se vocês pegarem o Pentateuco e lerem 6 páginas por dia, todos os dias, até antes do Faustão ou antes do jogo do Flamengo, se lerem 6 páginas, vão ler em 1 ano e 2 meses toda a codificação. Olha só, é tão simples, né? Basta um dia renunciar ao sobra e morde, como é que é o arranha e sobra, uma novela que tem ali. Basta renunciar um dia, ou ler antes, né? Ou grava e lê depois. Olha, analisando o aspecto, confrontando o espiritismo com as religiões estabelecidas, Kardec esclareceu. Visando a desacreditar o espiritismo, pretendem alguns que ele vai destruir a religião, o que falavam na época. Sabeis exatamente o contrário, pois a maioria de vós que apenas acreditáveis em Deus e na alma, agora creem, depois que conheceram o espiritismo. Quem não sabia o que era orar, agora ora com fervor, que é o que o espiritismo faz, ensinar como se ora. Aliás, se a religião devia ser destruída pelo espiritismo, é que ela seria destrutível e o espiritismo seria mais poderoso. Olha o bom senso de Kardec. Dizendo seria uma inabilidade, pois seria confessar a fraqueza de uma da religião e a força do outro, do espiritismo. Bom senso de Kardec. E ele completa: o espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Então é o sentido religioso da doutrina espírita. Então o espiritismo é uma religião. Carlos Embaçaí, notável autor, glória da literatura espírita, tem um livro chamado Religião, editado pela FEB. Referindo-se à doutrina de Confúcio, ele disse: ela é essencialmente prática, impõe ao homem a perfectibilidade e a obrigação de se aperfeiçoar. E disse mais: por se chamarem de filosóficos esses trabalhos ou filosofias, as suas doutrinas não perdem uns e outras o caráter religioso. Tal é o que se dá em espiritismo. Porque religião, no sentido da palavra, vem a ser religar, ligar os laços que unem o homem a Deus. E o que é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos? Trata de Deus. Estabelece-lhe os atributos que são aqueles que apresentam as seitas cristãs. Herculano Pires, a quem Emmanuel denominou o metro que melhor mediu Kardec, Herculano Pires, que tem uns 10 ou 12 livros importantíssimos, no livro A Agonia das Religiões, disse: a religião espírita não se organizou em forma de igreja, não admite sacramentos, confirmando aquilo que falamos inicialmente, nem admitiu nenhuma forma de autoridades religiosas do tipo sacerdotal. Não há batismo nem casamento religioso no espiritismo, nem confissões ou indulgências. Reuniões mediúnicas em casa. Também falava-se antigamente que podia fazer religião, e no início muita gente fez, mas gente, isso é a exceção. Vamos ver, pode-se fazer reuniões práticas em casa?
Vejamos o que dizem os Espíritos. André Luiz, em Desobsessão, que trata do tema, esclarece: à medida que se nos aclara o entendimento das realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Nada de fazer reunião espírita em casa, fazer dentro do centro espírita. O médium não deve ir dar passe em pessoa claramente obsidiada na casa dele sozinho. Ele deve ir sempre com 2, 3 pessoas para dar um sustento. Ele não deve ir sozinho. Agora, doente não. Tem gente que pergunta: posso dar passe da minha mãe que está doente? Do meu filho? Gente, claro que pode. Isso é outra coisa. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que não deve orar, porque vai atrair os espíritos obsessores para dentro de casa. Quer dizer, falta de conhecimento, falta de estudo. Então, olha só, Análises Espíritas de Deolinda Amorim, que foi um mestre, falou aqui muitas vezes, conhecedor profundo do Espiritismo. Há pessoas, no entanto, que gostam de fazer Espiritismo em casa. É o Espiritismo coloquial, o Espiritismo a 2, ou seja, a pessoa sentada aqui e na outra cadeira o médium incorporado como mentor, e ela perguntando o que ela quiser, sem pelo menos as noções básicas da doutrina. É a curiosidade vulgar que domina, não é um estudo sério. Fazem questão da presença dos guias espirituais, mas para quê? Para colher informações? Para pedir orientação espiritual? Não, apenas para conversar a 2. É claro que aqui ninguém fez isso nunca, isso é claro. Eu estou falando do pessoal lá fora, que a gente conhece, né? Não, apenas para conversar a 2, cada qual fazendo, desejando mundos e fundos para a vida terrena. Nada sobre os problemas de ordem espiritual, que são decisivos, mais do que possa aparecer. São palavras judiciosas de Deolinda Amorim, autor daquele livro Análises Espíritas, editado pela FEB. E conclui: os casos de perturbação já em forma obsessiva exigem condições especiais. Não podem ser tratados no ambiente doméstico, sem elementos de confiança. Devem ser encaminhados aos centros, porque estes naturalmente dispõem de médiuns e ambiente adequado. É bom fazer espiritismo em casa, mas para elucidar, orientar e amparar a luz da doutrina. Um estudo, o culto do Evangelho do lar. Isso é que se deve fazer em casa. E ele concluiu: falar do teu espiritismo em casa. Deolinda Amorim narra a passagem curiosa de um noviço em termos de espiritismo, encantado com as informações que ouvia dos guias. Entusiasmado, estava sempre pronto a perquerir, a perguntar aos guias sobre qualquer assunto. Queria saber de tudo. Seu apetite era insaciável. Perguntas e mais perguntas. Cada vez que chegava ao grupo, colocava uma série de questões sobre a mesa, a fim de que o espírito guia desse resposta. E tanto perguntou que lá um belo dia o guia não se conteve e disse: espera aí, companheiro, você também precisa pensar e procurar as respostas pelo seu próprio esforço, não é? E o Embaçaí esclarece, é como disse Carlos Embaçaí certa vez: existem pessoas que gostam dos raciocínios feitos, prontos, não se dão ao trabalho de pensar e pedem aos outros que leiam, mastiguem, pensem tudo direitinho e depois digam que conclusão chegaram. Peraí. Então, a gente tem que... Olha, para que a gente recebeu de Deus a imaginação, o espírito de interrogação, não é? O interesse em conhecer, o desejo de aprender. Então, o espírito protótipo do terceiro milênio será aquele cujo objetivo maior, a vida dele será o homem moral, como diz Herculano Pires, será o conhecimento, aprender.
Tem um livro aí, que já foi do Clube do Livro, Negritude e Genialidade, que é de George Washington Carver. Foi um cientista agrônomo americano que foi um homem extraordinário. Sofreu muito. Aos 2 anos de idade, doente, feio, magro, anêmico, ficou órfão de pai e mãe. Foi criado pelos avós, pelas tias. Com 8, 9 anos de idade, ele viu a tia fazendo tricô com as mãos. Ele tinha uma habilidade nas mãos espetaculares, uma bondade no olhar, quer dizer, um protótipo do homem do 3º milênio. Ele pensou, se ela pode fazer tricô, eu também posso. E ficou olhando. Tudo que ele aprendeu foi observando, olhando. Foi no quintal, pegou 2 penas de peru, limpou, pegou uma meia de lã da época do frio, lá no sul dos Estados Unidos, desfiou e passou a fazer tricô. Ele viu um monte foi abrir uma gaveta lá, tinha um monte de lixo, ele viu um vegetal viçoso. Então ele concluiu, deduziu, que aquilo era adubo, podia ser usado como adubo. Olha só. Então, gente, este homem, ele vivia se perguntando por que existem nuvens no céu, por que as flores têm diversas cores, por que uma folha é mais comprida, a outra é redonda, as tonalidades de verde são diferentes. Mas então é um desejo de conhecer, gente, é aproveitar. Tem gente que faz igual o poeta, todo dia ela faz sempre tudo igual. Me acorda às 6:30 da manhã e me beija com a boca cheia de café. Quer dizer, é rotina, gente. Hein? Beija com a boca. Mudei? É mesmo? Mas você entendeu, né? Então tá bom. Isso é bem importante. Olha, não, porque eu sou desafinado, eu não cantei por isso, né? Eu sou desafinado até em parabéns para você, entendeu? Por isso que eu não canto. Mas então, gente, a rotina, diz Emmanuel, é a ferrugem da alma. Então tem gente que abre a janela de manhã de mau humor, já repararam? Porque está vivendo, que iniciou a vida, meu Deus do céu. Quanta coisa a gente pode fazer num dia. Olha, apagar uma divergência, não pode estender a mão, dar um sorriso para uma pessoa, dar bom dia para o motorista do ônibus, entrar no elevador e dar bom dia, não é? Ajudar uma mãe a carregar uma criança para que ela descanse um pouco. Olha quanta coisa boa. Ensinar numa rua um caminho onde chega, né? Quer dizer, eu fui tirar sangue, fazer exame de sangue, né? Então eu uso uma técnica para ganhar a simpatia da moça que tira o sangue. Não é que eu tenha medo da agulha, não, claro que eu não tenho medo da agulha nem de tomar injeção, mas eu cheguei para a moça que ia tirar o sangue, peguei, chamei as suas mãos, peguei as mãos dela, a Marlene não pode saber disso não, viu? Peguei as mãos dela e disse, mas com essas mãos de fada, duvido que doa. Ela riu, ficou minha amiga, olha só, foi uma mordida de mosquito. Você pode tirar sangue, Jorge, não tem problema não, usa essa técnica. Entendeu? Então, olha que nós estávamos mesmo, feição religiosa. Todos aqueles que negam, opinião espírita, um livro importantíssimo, de Emmanuel. Todos aqueles que negam a feição religiosa do espiritismo, recusando-lhe a posição de cristianismo restaurado, de certo, ainda não lhe abarcaram a essência evangélica em que se lhe estruturam os princípios dos mais íntimos fundamentos, assinala Emmanuel. E se Emmanuel falou, está falando. Não é? Kardec assinala que tem gente que diz que o espiritismo,
que expiação é só para quem veio de outro planeta. Está certo que as pessoas que vieram de outro planeta vieram para espiar, mas não quer dizer que todo mundo que está espiando era de outro planeta. Kardec assinala que os espíritos em expiação são exóticos. No Evangelho, capítulo 3. Por isso é que tem que estudar, gente, ler. Item 14. Na Terra, eu fui ver o que eram exóticos. Não originário do país. Já viveram em outros mundos. Mas na frente, no mesmo capítulo, Kardec escreveu: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com o caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Santo Agostinho, 1862. Não disse que era para espíritos vindo de outros planetas, quer dizer, geral, de outros planetas, mas também da Terra, aqueles recalcitrantes no bem e no mal. Então, Emmanuel é bastante claro ao trazer a diferença entre prova e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Peraí, precisamos virar. O Consolador, questão 246. Teve um espírito na reunião de desobsessão, vindo lá do Nordeste, que disse: eu morri de prova e expiação. Aí o doutrinador: não, peraí, ou você morre de expiação ou de prova? Não, eu fui de expiação. Eu fui espiar a vizinha, a minha vizinha, que era muito bonita, peguei uma escadinha e subi, e fiquei espiando. O marido dela tinha uma espingarda de prova, me deu um tiro, eu morri. Eu morri de prova, não morri, eu não morri de prova e expiação. Eu disse isso. É inflexível a lei da prova e da expiação. Olha aí, gente, isso é confortador para mim, por exemplo, que estou espiando, para vocês não que estão em prova. É inflexível a lei da prova e da expiação? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, gente, é só exercitar a bondade para chegar ao amor. É difícil exercitar a bondade? É difícil entregar uma quentinha na rua? Será que é difícil descascar uma cenoura, uma cebola para fazer a sopa? Não, não é difícil. Então, de tanto descascar cebola, diz André Luiz, de tanto entregarmos quentinha, nós vamos tomando gosto e vamos nos tornar pessoas boas. E com isso, gente, a gente diminui o poder, a intensidade da expiação. Podemos fazer mais. Como identificar o espírito de expiação? Geralmente é o indivíduo que não aceita seus sofrimentos, as situações difíceis que enfrenta, rebelando-se, atravessa a existência a reclamar do peso de sua cruz. Então, gente, tem gente que abre, eu conheço uma amiga, abre a janela, meu Deus do céu, vai chover, aí o marido tem bronquite, tosse no banheiro, ai meu Deus do céu, aquele traste, não fica bom daquela bronquite, e eu tenho que fazer o almoço, reclama de tudo, está em expiação. Não está em expiação? Quer dizer isso. E o espírito de provação? Podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as atribulações da existência de forma equilibrada. Aí cada um usa a carapuça ou não, viu, gente? Aceitando-as sem murmúrios e imprecações, como um aluno que se submete a exame, tenta fazer o melhor, habilitando-se a estágio superior. O Geraldo Mendonça, lá de Tuiutaba, que eu conheci, paralítico, cego, com angina, hipertenso, tomava 20 comprimidos antes de começar o dia e botava um saco de areia de 30 quilos no peito durante meia hora para diminuir a dor da angina. É um homem alegre, feliz com a vida. Um dia ele arrancou as 10 unhas
encravadas do pé, dos 2 pés. Não arrancou mais porque não tinha mais unhas nos pés. Quem teve unha encravada aí sabe o que é? É aquela dor fininha, eu já tive, olha, fininha, quem é que teve para consolo? Unha encravada, hoje era coisa de antigamente, hoje ninguém tem unha encravada, já nasce pronto, né? Olha que beleza, tinha que botar um fiapozinho de algodão embaixo da unha para ela crescer. Ele tirou as 10, o médico tirou as 10, meu Deus do céu. Aí chegou um ônibus de espírita para confraternizar com ele. Não posso deixá-los decepcionados. E ele ficou dizendo poesia, declamando, cheio de dor para os espíritas. Então, uma vez ele foi a Franca fazer uma palestra. Ficou na casa do Felipe Salomão. Quando acabou a palestra, ele disse: Felipe, eu quero ir para o restaurante mais caro da cidade. O Felipe pensou, ele não é bobo não, ele gosta do que é bom. Chegou lá e só tomou água mineral, a cadeira-cama, ele ficava numa cadeira-cama, as rodas daquela cama, e ele deitado ali, os amigos empurrando. Aí ele só bebeu água mineral e ficou declamando poesia, tocando violão e lendo coisas espíritas, declamando. E a classe média alta de Franca, vendo ali a fala e o exemplo, o falar e o fazer juntos dele. Então, gente, é isso que acontece. Aí, com isso, a gente diminui a aprovação. Um dia, eu preciso falar dele, um dia ele teve uma hemorragia que não parava. E o médico, aquela psicologia, né, que às vezes é muito própria ao médico, disse: Jerônimo, a sua vida está por um fio, você vai morrer. Ele, com aquele estímulo recebido, ficou um pouco triste e disse: mas eu queria me despedir do Chico. Aí arranjaram um jatinho para ir com o Chico. Ele foi de terno branco. Quando chegou lá, o terno branco estava rosa, do sangue, igual uma rosa púrpura. Aí o Chico rindo: meu Deus, olha o Jerônimo, igual uma rosa púrpura, vamos beijá-lo. Quando o Chico deu o primeiro beijo dele, já notou 200% de fluido curador ali. Aí falou: Jerônimo, toma o evangelho e comenta para nós. Não falou em doença, nem perguntou se ele estava doente ou não. Ele comentou 15 minutos do evangelho. Quando terminou, a hemorragia tinha parado. A hemorragia que era inestancável. Ele vivia com fraldões o dia inteiro. Aí ele falou: Jerônimo, sabe por que parou a hemorragia? Porque você trabalhou. Sabe por quê? Porque você teve hemorragia, porque você ficou com auto-pena de você mesmo. Quando o pessoal chegava e dizia: coitadinho do Jerônimo, o Jerônimo está sofrendo tanto, que pena do Jerônimo, meu Deus do céu. Ele achou que era mesmo um sofredor, aí a hemorragia deu. Então, gente, não pode ser assim. Nós temos que mesmo, como diz o Chico, o espírita vai para o banheiro, chora, limpa as lágrimas e vem para a sala sorrindo para consolar as pessoas. Então é isso. Então eu vou contar uma para amenizar o negócio, entendeu? Peraí. Então, tinha um enterro de uma criatura famosa e o bêbado estava em frente ao cemitério. Achou a graça daquilo, né? Pessoa importante, tudo bem vestido, indo lá. Ele foi, né? Chegou lá, ficou olhando o defunto do lado assim. Aí cada um que chegava dizia: coitadinho, morreu que nem um passarinho. Aí chegava 8, coitadinho, olha só, morreu que nem um passarinho. E o bêbado ouvindo aquilo, né? Chegou outro bêbado amigo dele: o que houve, fulano? Você não enterra? Poxa, não, um homem importante, eu estou vendo aqui, olha, só chega gente endinheirada, bem vestida aqui. De que ele morreu? Olha, eu não sei, eu acho que ou foi de alpiste ou de pedrada. Morreu igual um passarinho. Isso é para acordar a pessoa que estava quase dormindo ali. Aí eu acordei. Um dia eu falei: vocês pensam que vida de orador é fácil?
Pior coisa que tem para orador é a pessoa que está na frente cochilando. Então, hoje eu não ligo mais, mas uma vez uma moça cochilava e acordava, ria, cochilava, acordava, aquilo estava me incomodando, mas não adiantava falar nada, né? Quando terminou a palestra, ela chegou para mim e disse assim: olha, adorei a sua palestra, viu? O senhor falou suave, eu dormi um sono tão gostoso. É sempre assim a aprovação? Olha só, o consolo, gente, vamos ao consolo. Nada é definitivo no comportamento humano, já que exercitamos o livre-arbítrio. Um espírito em provação que fez louváveis planos para a vida presente pode refugar o que planejou. Da mesma forma, um espírito em expiação pode experimentar um despertamento da consciência, dispondo-se a enfrentar suas dores com dignidade, buscando o melhor. E aí o que acontece, gente? Aí a misericórdia divina alivia. O que entra nesse ponto, mudando a posição da criatura? É a vontade. É a vontade. E segundo Leon Denis, é a alavanca da alma, é a principal faculdade do espírito. Espíritos culpados, no livro Justiça Divina, Livre-Arbítrio, somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem. Olha só, gente, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos. Gente, o serviço do bem podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Palavras de Emmanuel. Karma. O que é karma? Irmão Santos, muita gente diz: não, o espiritismo não tem karma. Tem karma, só que vamos ver como é que é. Irmão Santos, no livro Ação e Reação, capítulo 7, chama-se Notícias Alvissareiras. Irmão Santos, André Luiz perguntou: poderemos ouvi-lo acerca do karma? Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito. Não é a mesma coisa que ação e reação? Só que é hindu, palavra de hindu. A palavra na portuguesa é ação e reação, não muda nada. De vez que a toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. Excelência do centro. Tem gente que vai fazer reunião espírita em casa, ler em casa, não é estudar em casa, não precisa ir ao centro, ver pela internet, ler do engano, entrar pontualmente no templo. Tem gente que diz que o centro espírita não é templo. Como não é templo? Se a gente, o que a gente mais faz aqui é rezar e orar e dar passe. O que Jesus fazia, impunha as mãos. Entrar pontualmente no templo espírita, conduta espírita de André Luiz, para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Quem deu conduta espírita aqui, levanta o braço. Olha, estou de parabéns. 30% leu. Num centro que eu falei, 3 pessoas somente leram. Está vendo aí, conduta espírita, pequenininho, ele é fácil. Vamos lá. Num templo espírita cristão, e no calendário de luz, de espíritos diversos, é razoável notar que todo trabalho é ação de conjunto, assim indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Mas um templo espírita não é simples construção de natureza material, é um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, universo humano. Gente, até mesmo para receber a felicidade é preciso preparação. Sem vasos adequados, os bens do alto se contaminam com as perturbações do campo interior. Então, gente, a pessoa irritada, a pessoa de mal com a vida, a pessoa insatisfeita, a pessoa
triste. Que adianta ela vir ao centro 5 vezes por semana? Ela vai ter a felicidade se ela continuar com esses sentimentos? Se ela não mudar? Não vai. Então não adianta. Tem que mudar. Até para ser feliz, nós temos que mudar o nosso íntimo. Concluindo, amigos, recordemos a expressão kantiana. Estamos chegando no final. Muita gente vai dizer, opa, vou poder ver o jogo na Libertadores. O espírito e o tempo. Foi ontem. O Raul gosta. O espírito e o tempo é Rolando Pires. Concluindo, amigo, recordemos a expressão kantiana, quando disse que o homem precisa primeiro conhecer, para depois agir. Reflitamos. Depois, gente, olha só, não custa nada preparar-se para a vida lá, ainda que se não creia nela, não faz mal nenhum. De duas, uma: se afinal ela não existir, pouco perderá e não chegará a conhecer da pena. E se ela existir, será causa de felicitação por ter se prevenido a tempo. Olha aí, gente, é só aproveitar. E terminando, recordamos Padre Antônio Vieira em suas palavras sobre o livro. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. Bibliografia, para quem quiser, esse estudo foi feito nisso tudo aqui, tá? Gastei não sei quantos dias com a Marlene me olhando e Gilberto, veio almoçar. Gilberto, larga esse computador. Mas eu consegui fazer. E agora, gente, vou deixar uma pérola com vocês. Uma pérola. Poema de João de Deus Cipriano. Perdoem a má leitura. Eu não sei ler como deveria ler, com sentimento, poema, mas vale a pena. Quem foi que fez o sol tão vivificador? E sua luz resplendente, cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste e os arcanjos profundos da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deferecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o trovão, a primavera, o outono e também o verão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho e a ultravioleta? E fez a lagarta surgir uma bela borboleta? O esperto gafanhoto e o formoso rouxinol, surgindo a alvorada aos clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas e os pecos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, o dardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O esperto corcel, o fogoso macaco e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão e a baleia? E a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação, como bússola infalível, deu orientação, guiando com acertos os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, com jeitos tutelares, arcangelicais, imersos dos segredos siderais,
Que maravilha é esta que eu não posso descrever, por todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime, inimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesma com estupefação: quem criou isso tudo com tanta perfeição até o perdão? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever nada, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tamanho poder? Pergunto a outras vozes: quem que podeis dizer? E vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. É isso. Muita paz.